O futuro do nosso mercado depende de boas políticas de acesso e de uso de espectro. Caminhando um tanto além, não basta o espectro estar disponível. É preciso entender como desenvolver bons modelos de negócios para extrair o seu melhor proveito. Vamos conhecer os caminhos e as oportunidades. Então, inicia agora o nosso segundo painel do dia sobre regulação, que abordará o tema Espectro, a nova fronteira dos modelos de negócio. E para moderá-lo, eu gostaria de convidar Natália Foldes, especialista em política e regulação da Beyond Law Consulting. Convidamos também para debater o tema Sidney Nince, superintendente substituto de outorga e recursos à prestação da Anatel. Cristiane Sanches, líder do Conselho da Abrint. Basílio Pérez, presidente da LAC ISP e conselheiro da Abrint. André Martins, CEO da NLT Telecom. E Esteban Lescano, diretor da Comissão Jurídica e de Políticas Públicas da Cabace. Ao final desse painel, nós também teremos tempo para pergunta, então eu peço que, por favor, ergam a mão para que a gente possa levar o microfone até vocês. Bom painel a todos. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Cris. Meu nome é Natália Foldes, eu trabalho há 15 anos com política e regulação de telecom e internet, trabalho com África, Ásia, América Latina e já escrevi algumas coisas também ao longo desses anos sobre espectro. Bom, em primeiro lugar, eu vi que esse evento em 2019 tinham 8 mil pessoas, agora já tem 16 mil esperadas. Então, se continuar progredindo assim, o que será dos próximos anos, né? Parabéns, em primeiro lugar. Espectro, quando minha família ou amigos próximos que não estão familiarizados com o tema me perguntam o que é isso, o que é espectro? Eu falo que é um arco-íris que é um bem público. Então, é um bem muito valioso, é um bem público, mas é invisível, né? E esse bem está por trás de todas as tecnologias móveis, televisão, rádio, celular, enfim, internet móvel e é regulado, né? E assim... É interessante que parece algo técnico, mas é algo que tem a ver e está relacionado com a vida de todos nós, né? Então, essas discussões, embora sejam específicas e técnicas, é muito interessante todo mundo saber que existe, saber a importância desse recurso. E, bom, sem mais delongas, eu queria começar pedindo para todos os panelistas fazerem uma introdução breve, e para que a gente possa também depois caminhar para as perguntas e para uma discussão mais dinâmica. Vou começar com o Sidney, muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Sidney Nince, eu trabalho na Anatel, na agência reguladora. Aqui agradecer o convite aqui para participar desse evento, que a gente considera muito importante, de um segmento muito significativo do setor de telecomunicações. Uma prova dessa atenção que a gente tem para esse segmento é a Anatel ter instituído há alguns anos um grupo de trabalho para acompanhar de perto essas demandas e a evolução, né, do setor, o chamado PPP, né, pequenos provedores de pequeno porte. E estamos aí torcendo para que ele se transforme em MPPP e GMPPP, né? Então, para exemplificar aí a atenção que a gente dá para esse segmento, que a gente considera muito importante, que a gente tem que acompanhar de perto, porque tudo em telecomunicações tem uma evolução muito rápida e a gente tem que adequar o arcabouço regulatório para que as regras do jogo não sejam impedimento para a evolução do mercado.
Mais especificamente sobre espectro, a nossa superintendência é a superintendência responsável pelo todo o processo de gerenciamento do espectro no Brasil, em relação a telecomunicações. Eu vou explicar um pouco de todo esse processo, né, para que chegue ao ponto de os provedores de serviço poderem utilizá-lo. Inicialmente, a Anatel define a destinação das faixas de frequência para diversos serviços. E numa política mais recente dos últimos anos, a gente tem o critério, a abordagem de, para mesmas faixas de frequências, destinar a serviços semelhantes. E não somente um serviço, é o que a gente chama de multidestinação. Uma vez definida as faixas de frequência que os diversos serviços podem operar, e naturalmente serviços podem utilizar diversas faixas de frequência, não só uma, para que se utilize, uma vez definida as faixas de frequência que os serviços possam utilizar, são definidos critérios técnicos de funcionamento desses serviços. Com a definição das faixas de frequência e das características técnicas, a Anatel também define as regras para a certificação e homologação dos produtos que vão funcionar nessas faixas de frequência, prestando esse serviço. Então, depois dessas definições, vamos dizer assim, nós estamos aí com a frequência disponível e equipamento disponível para o mercado poder utilizar. A partir daí, entra a atuação de vocês, que também é coordenado lá pelas nossas superintendências. A partir daí, os interessados em utilizar essas faixas de frequência precisam de uma outorga de serviço, é o termo que nós usamos, uma outorga de serviço. Com essa outorga de serviço, vocês, para prestarem serviço que utilizam radiofrequência, precisam de uma autorização de radiofrequência, né, dessas diversas faixas que o serviço que será prestado podem utilizar. E depois de obtida a autorização da radiofrequência, à medida que vocês vão ativando as estações, essas estações precisam ser licenciadas. E tudo isso acontece nos sistemas automatizados lá da Anatel. Então, a gente tem, para os prestadores de serviço, uma outorga de serviço, uma autorização de radiofrequência, e depois, na medida que forem ativando as estações, precisam ser licenciadas essas estações. Naturalmente, para todas essas etapas, outorga de serviço, autorização de RF e licenciamento de estações, existem exceções, existem regras, existem condições. Isso tudo a gente tem disponibilizado no site da Anatel, não só as explicações conceituais que definem a classificação de cada serviço, de cada faixa de frequência, mas também como os modelos de formulário para solicitações. Então, tudo isso também a gente tem colocado, disponibilizado automaticamente para facilitar o acesso de tudo e todos. E a gente entende que a gente tem que estar sempre ouvindo vocês, participando desses eventos com vocês, porque daqui 3 anos nós vamos ter que alterar a regulação, nós vamos ter que alterar produtos certificados, nós vamos ter que evoluir de acordo com o andamento do segmento como um todo. Era isso que eu queria inicialmente, né, colocar esse cenário de atuação da Anatel na questão do gerenciamento do espectro. Obrigado. É impressionante mesmo a evolução rápida, né? E entendo que a Anatel também tem uma evolução no sentido de ter conseguido mudar ali o seu arcabouço ao longo dos anos para apoiar esse menor, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? Gostaria de passar para o Basílio, então. Bom, é muito importante participar desse painel aqui sobre espectro, porque, inclusive, o painel é um painel internacional, que nós temos um companheiro da Argentina, que vai participar também, porque o problema do espectro não é só do Brasil, ele é internacional. E, neste momento, especificamente, que nós estamos falando muito sobre o Wi-Fi 6E, sobre a banda de 1.2, 1.200 GB que foi liberado para o Wi-Fi 6E aqui no Brasil, que foi liberado na Argentina também, agora recentemente.
e que está sendo discutido na América Latina toda e no mundo todo, na verdade. Esse é o tema do ano 2023, é o Wi-Fi 6E em termos de espectro. Então, nesse ponto é uma coisa que é muito importante, a gente tem que estar discutindo isso aqui, mostrando quais são os benefícios que isso pode trazer para os provedores, porque, na minha visão, isso vai mudar radicalmente o trabalho do provedor de acesso à internet. Então, ele tinha saído da radiofrequência, foi todo mundo para a fibra ótica, e não vai sair da fibra ótica, mas vai complementar a fibra ótica com uma radiofrequência de alta capacidade. Então, vai ter serviços novos, muito interessantes, muito importantes para os provedores, a hora que a Anatel liberar a parte do uso outdoor, que é o que a gente está torcendo e esperando fortemente por isso. E eu entendo que é indoor e outdoor, né? Vamos explicar melhor daqui a pouco isso, que acho que é bem interessante falar sobre também. Esteban, bem-vindo. Muchas gracias. Gracias, Abrint, por la invitación. Les pido disculpas porque mi presentación va a ser en español, pero bueno, trataré de hablar despacio y para que me puedan entender. En primer lugar, les quería contar que vengo de CABASE. CABASE es la Cámara Argentina de Internet. Es una asociación de ISPs como Abrint. Tiene más de 30 años. Actualmente tenemos más de 600 asociados, principalmente ISPs, pymes, es decir, pequeños, medianos y cooperativas. Operamos una red de puntos de intercambio de tráfico en Argentina con 33 IXPs distribuidos en todo el país. Somos socios fundadores de LAC ISP y participamos activamente de otras organizaciones regionales como LACNIC y LAC-IX. En Argentina llevamos la voz de los ISPs ante las autoridades de gobierno, ante iniciativas políticas, legislativas y de políticas públicas vinculadas al desarrollo de Internet. Cuando hablamos del acceso al espectro, en el caso concreto de Argentina, tenemos bandas que son solo para servicios de 3G y 4G, que están reservadas para los grandes operadores, sin posibilidad de acceso por parte de los ISPs. En el caso concreto de Argentina hay 3 operadores, Personal, Movistar y Claro, que tienen aproximadamente 59 millones de accesos móviles. Este mercado está distribuido en tercios entre cada uno de estos operadores, lo que genera una especie de equilibrio competitivo. Un punto importante a señalar es que no existen en Argentina un desarrollo muy importante de los OMBs. Hay un solo caso de un OMB que está iniciando, que es un grupo de cooperativas pequeñas, y recientemente ENACOM, que es como Anatel, o sea, el Ente Nacional de Comunicaciones, tomó una decisión para habilitar a un nuevo operador que viene del sector de la televisión por cable para convertirse en OMB. Por otro lado, les quería contar que actualmente el ENACOM está trabajando en las condiciones para la licitación de 5G, en la banda de 3,5 GHz. Pero en esa licitación solo van a poder participar los 3 operadores que actualmente brindan servicios de telefonía y datos móviles, sin la participación de los ISPs. Entonces, ¿qué recursos del espectro le quedan a los ISPs? Bueno, tenemos por un lado bandas de uso no licenciado, que son las de 2,4 y 5,8 GHz, que actualmente representan más o menos 1 millón de accesos de banda ancha fija, distribuidos en todo el país, pero principalmente en áreas suburbanas y zonas rurales. Este millón de accesos representa el 8%
del total de conexiones de banda ancha fijas que existen en Argentina. Actualmente, muchos de esos ISPs inalámbricos están migrando a fibra óptica. También existen algunos ejemplos de bandas licenciadas, ya sea como LTE, TDD y evolución del CDMA 450, pero son operaciones muy pequeñas que no tienen relevancia geográfica ni poblacional. Si hablamos del Wi-Fi 6E, yo lo que les quería contar es justamente esta buena noticia, que fue en el día de ayer, se publicó en el boletín oficial la decisión de ENACOM de autorizar el uso de la banda de 5925 a 7125 MHz para sistemas inalámbricos, incluyendo redes de acceso local. Esto quiere decir que el total de los 1.200 MHz disponibles está asignado para uso libre y compartido y con la posibilidad de prestar servicios por parte de los ISPs. Un punto que es importante aclarar es que este uso es solo, en principio, para uso indoor y de baja potencia, es decir, hasta 24 dBm. Dentro de las condiciones está establecido que no se puede interferir a otros sistemas inalámbricos preexistentes, como son multicanales digitales y transportes de programas de televisión. Asimismo, los equipos que utilicen estas bandas tienen que estar previamente homologados por el ENACOM. Y un punto interesante es que se prohíbe la utilización de estos sistemas radioeléctricos para prestar servicios a vehículos, ya sea autos, trenes, embarcaciones y aviones, con excepción de aviones que estén a más de 10.000 pies de altura. La resolución del ENACOM deja abierta la posibilidad futura de extender el uso de la banda a sistemas outdoor y tal vez a sistemas móviles también. Algo que es importante tener en cuenta es que la GSMA y los operadores de telefonía y datos móviles que operan en el país se han opuesto públicamente a esta decisión e incluso han dicho que van a recurrir en la justicia esta decisión. ¿Qué opinamos desde Cabase? Desde Cabase entendemos que es una excelente decisión para los ISPs, que genera una oportunidad muy positiva para justamente poder prestar servicios con mayor ancho de banda y brindar cobertura en áreas y proyectos específicos que actualmente carecen de conectividad o tienen una conectividad limitada. A futuro lo vemos también como una herramienta procompetitiva que le dará la posibilidad a los ISPs de competir con justamente los prestadores de servicios móviles en bandas licenciadas. Por otro lado, nos parece importante tener en cuenta que el gobierno argentino debería apoyar a los ISPs en la adquisición de equipos para montar los sistemas y las redes de Wi-Fi 6E, ya sea en los procesos de importación como en los procesos de financiación de este cambio tecnológico. Bueno, dejo acá para que sigamos conversando, pero bueno, estas eran las novedades que quería compartir con todos ustedes. Felicitações por la decisión de ENACOM. E acabei de lembrar também que a Argentina tem inovado, inclusive no acesso aos fundos públicos por players menores, né? Recentemente, é um case nesse sentido também. Eu lembro, inclusive, redes comunitárias podem acessar o dinheiro do fundo de universalização, enfim. Mas eu gostaria de passar agora para o André. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, Cris. Sou André Martins, eu sou CEO da NLT Telecom, é uma operadora de telecomunicações habilitada para trabalhar com IoT.
nós temos, falando de espectro, nós temos aqui 3 espectros que a gente utiliza. A gente utiliza o espectro móvel celular através de um contrato de MVNO autorizada com a Vivo. A gente usa o espectro de redes privativas através de SLP. E a gente usa o espectro não licenciado através de rede LoRaWAN num contrato de distribuição com a American Tower. Então, a gente acaba fazendo uso de espectro em várias cores do arco-íris, como a Natália falou muito bem aqui. E eu passei, obviamente, pela minha vida de telecomunicações, de algumas experiências muito positivas que podem contribuir para o debate. A Anatel, obviamente, tem uma missão muito dura de tentar regular ao longo dos anos, e eu passei por todo o processo de DIS-TV, Lei do Cabo, Lei de Telecomunicações, MDS, 4G e agora o 5G. E a gente, quando volta para o mercado de ISPs, que é esse mercado que a gente está aqui agora, que é o mercado que mais cresce hoje no Brasil, já faz algum tempo, a gente sente realmente que ainda há uma carência de informação, de capacitação, como pode ser utilizado o espectro a favor dos ISPs. A ANEEL-T, desde sua fundação, tem como estratégia apoiar os ISPs no uso de espectro licenciado ou não licenciado para rentabilizar ou para incrementar as receitas da sua operação, usando não só a IoT como outras formas de utilização. E a ideia do debate aqui realmente é discutir como que a gente consegue utilizar tanto o espectro não licenciado, que vai ser o Wi-Fi 6, como o espectro licenciado também, que é a SLP e frequências de rede celular privativa, para atender algumas áreas específicas, como o agronegócio, como a indústria, mas também até para projetos especiais nas áreas urbanas. Obrigada, André. Gostaria de passar para a Cris agora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse painel é bastante rico, porque ele traz um pouquinho da história internacional, um pouquinho da realidade da agência, da realidade que o André trouxe, né? E o Basílio e a Natália têm um conhecimento de área aí que perpassa todo mundo. Eu acredito que, se fizerem a pergunta, né, daquilo que está hoje em voga com relação ao espectro, na minha opinião pessoal, o espectro é como se fosse uma nova fronteira, né? É como se a gente quisesse chegar naquele pote de ouro no fim do arco-íris. Então, o que se mais discute atualmente é como facilitar o acesso ao espectro, torná-lo cada vez mais eficiente, torná-lo cada vez mais democrático. E além dessas discussões de espectro, no mundo, a gente também tem as discussões de sustentabilidade satelital. É um outro universo que não faz parte muito do nosso cenário aqui, mas acho que é legal compartilhar que isso se discute muito atualmente no mundo todo, né? Então, talvez depois a gente vai entrar nos detalhes do Wi-Fi 6 e de outras tecnologias, né? Só para poder esclarecer um pouquinho, o uso da faixa de 6 GHz, ele pode acontecer de forma indoor e de forma outdoor. Depende do dispositivo, depende do tipo de frequência que está atrelada, né? Então, nós temos 3 tipos de distribuição dessa faixa, e dependendo da forma, eu posso usar só indoor, ou posso usar indoor e outdoor também. Só que, para que a gente possa utilizar o espectro, a faixa de 6 GHz no uso outdoor, a gente precisa de um sistema que gerencia esse espectro de forma automatizada. E por que disso? Porque a faixa de 6 GHz, ela tem um pedacinho dela que hoje já está atribuída, que já é utilizada pelos serviços satelitais fixos e também pelo próprio serviço móvel. Então, qual é a regra básica do uso do espectro? Não interferência. Então, para garantir isso, a gente tem que ter um sistema capaz de gerar esse encontro de canalização, essa limpeza e conseguir utilizar a faixa. No mundo inteiro se discute esse assunto. Hoje nós estamos falando aí de 62 países no mundo que já garantiram, da mesma forma como fez a Argentina e o Brasil, ao uso não licenciado da faixa dos 6 GHz. Só que esses 62 países no mundo, eles são responsáveis por 40% de tudo aquilo que circula economicamente no mundo. Ou seja, é muita gente importante. E
também por conta disso, a gente tem como perspectivas de crescimento, né, do serviço Wi-Fi e do uso Wi-Fi pelas pessoas na ordem de 6% ao ano. Ou seja, será um mercado que vai crescer 6% ao ano. E nós estamos falando hoje também de mais de 18 bilhões de equipamentos que são atribuídos ao Wi-Fi. Então, esse é um mercado gigantesco. Não é só a nossa preferência, que já foi inclusive medida pela agência, de uso do Wi-Fi para a gente se conectar. Não é só essa questão da preferência. É toda uma indústria relacionada aí, todo um movimento forte de indústria. E, do ponto de vista de certificação e homologação desses equipamentos novos no mundo, nós estamos falando de uma velocidade de certificação e homologação no mundo muito maior do que nós tivemos na época do 5.8. Então, hoje nós já temos 1.262 equipamentos relacionados à faixa de 6 GHz, certificados, homologados, disponíveis no mercado. Obviamente, o mercado vai aos pouquinhos. A Anatel vai liberando também as regras para uso outdoor aos pouquinhos. E a indústria vai aquecendo e os preços vão caindo. Funciona assim em qualquer mercado. E é o que a gente espera também para a faixa dos 6 GHz. Obrigada, Natália. Obrigada, Cris. Achei interessante você falar esse número de 18 bilhões, justo quando estão essas decisões sendo feitas. No judaísmo, o número 18 é um número muito especial, um número de prosperidade. Então, enfim, achei curioso. Eu sei que o Sidney quer fazer um comentário sobre o que a Cris falou, mas você, coincidentemente, seria a primeira pessoa da rodada de debates. Então, além do seu comentário, vou aproveitar já e fazer uma pergunta para você pontuar melhor o que a Anatel já fez para facilitar a vida, né, dos pequenos provedores e o que ainda agora planeja especificamente para viabilizar esse uso e acesso ao espectro, por favor. Bom, inicialmente só complementando o que a Cris colocou, né, em relação ao Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi 6 na faixa de 6 GHz, o que a gente já tem hoje definido, disponível no mercado, é para uso indoor. Existe a possibilidade de uso outdoor, como foi colocado pela Cris. Nós estamos num processo de consulta pública para permitir esse uso, que ele acontece, não acontece em todos os países o uso outdoor. Onde acontece o uso outdoor tem restrições, porque nessa faixa existem outros serviços licenciados que já estão utilizando a faixa. Então, o Wi-Fi, por ser um serviço não licenciado, não pode causar interferência em serviços licenciados. A Anatel optou por, inicialmente, liberar a faixa para o uso indoor, que aí está toda a faixa liberada, e estamos aí em consulta pública para poder utilizar em uso outdoor também, mas para que isso aconteça, precisa de ser desenvolvido um sistema automático para que não ocorra interferência do Wi-Fi nos outros serviços licenciados que já estão operando na faixa. Em relação ao que a Anatel vem fazendo, o que a gente tem, grosso modo falando, né? A gente tem, de um tempo para cá, destinado vários serviços para as mesmas faixas de frequência, o que dá uma flexibilidade no uso. Eu posso usar para redes celulares, eu posso usar para banda larga sem fio, fixo, né? Então, esse já é um ponto que vem acontecendo há um bom tempo. A gente tem reservado subfaixas específicas para esse tipo de aplicação, que não são colocadas em leilão, e essas subfaixas, a gente também tem tido cuidado de serem reservadas nas porções do espectro que já existam um ecossistema de equipamentos, para que a gente tenha o ganho de escala. E como são subfaixas, né, que não são licitadas, não são licenciadas para os serviços de interesse público, notadamente as redes móveis, né,
a gente consegue também evitar a interferência. Então, consegue se conviver tanto o serviço móvel quanto as aplicações de banda larga sem fio, sem interferência. E então a gente tem faixas abaixo de 1 GHz, que tem a característica de grande cobertura para aplicações que necessitam de pouca banda. Isso é uma característica física da faixa, não tem como mudar, ela tem muita cobertura, mas a banda de transmissão não é muito grande. Então, abaixo de 1 GHz. A gente também tem faixas para o segmento de ISPs, que a gente chama de faixa média, entre 1 GHz e 6 GHz, onde a gente tem aí uma área de cobertura média e também taxas de transmissão médias. E também existem faixas nas ondas milimétricas, nas ondas mais altas, que tem a característica de uma pequena cobertura, mas altas taxas de transmissão. Nessas ondas milimétricas, ondas altas, a gente tem um recurso, né? Quer dizer, não é a gente, né? A engenharia, né, traz um recurso para aumentar um pouco essa cobertura e aproveitar essa grande banda que vocês podem disponibilizar para os usuários. Existe a possibilidade, né, de utilizar a antena externa direcional. Então, com isso, nessas ondas milimétricas, acima de gigahertz, de 20 GHz, de 15 GHz, já existem aí serviços, né, de banda larga fixa, sem fio, com antena externa no usuário, com alcance de 5 km até 7 km, com conexões de gigahertz também. Então, a gente tem aí toda essa gama de espectro, né, de várias faixas, né, com alta cobertura e baixa capacidade, com média cobertura, média capacidade e até coberturas menores, mas com alta capacidade, disponíveis, né, para as diversas aplicações, né? Uma mesma empresa pode se utilizar de mais de uma dessas faixas, de acordo com suas aplicações, com seus clientes. E o pedido de autorização, de utilização de frequência, depois o licenciamento das estações, é tudo automatizado, está tudo no site da internet, da Anatel na internet. Então, é uma maneira de facilitar o acesso ao espectro para a prestação do serviço. Obrigada, Sidney. Então, a Anatel, né, só recapitulando aqui, já decidiu, em relação ao uso da faixa, né, de 6 GHz, o uso indoor, né, e ainda vai decidir sobre o uso outdoor. Basílio, dessa decisão que já foi feita em relação ao uso indoor, o que você me conta sobre os modelos de negócio que estão sendo viabilizados com essa decisão? Bom, o uso indoor ele já é importante por si, porque nós participamos ativamente da consulta pública quando foi preparado para a liberação do uso indoor, porque ele é muito importante para os provedores pelo seguinte, porque hoje em dia os provedores estão usando, todos os provedores, a grande maioria deles fornece os roteadores para o cliente, porque a gente faz um serviço, a gente sabe que fornecer banda larga fixa não é só levar a fibra ótica até a casa do cliente, você tem que pôr um roteador, porque a grande maioria das pessoas no Brasil não usa mais computador em casa para ver, para acessar a internet. A maioria deles usam ou celulares e às vezes até TV conectada. Então os serviços são vistos pela TV ou pelo celular. E nesse momento você precisa ter um roteador, porque senão você acaba não fornecendo o serviço completamente, se deixar o cliente comprar o seu próprio roteador. Só que os roteadores no mercado que existem atualmente, em 5.8 e 2.4, eles já estão no limite de capacidade deles de fornecer serviços que você pode levar com uma fibra ótica. Se você levar 500 mega, 1 giga até a casa do cliente, o cliente não vai ter como usar isso usando os roteadores que existem hoje em dia. Então, nesse ponto, o uso indoor já é importante, porque esses roteadores têm capacidade de
de giga dentro da casa, então todos os equipamentos da casa vão poder trabalhar com a velocidade que está chegando na casa, pela fibra ótica. Esse é um ponto. Infelizmente, nós estamos ainda numa fase, como disse a Cristiane, em que os equipamentos ainda estão muito caros. Nós estivemos vendo os preços dos equipamentos indoor, de Wi-Fi 6E, lá em Barcelona, visitamos vários fabricantes, e ainda estão muito caros. Eles se viabilizariam apenas para casas de altíssimo padrão. Não é, a população, de modo geral, não dá para se aproveitar desse serviço ainda. Eu tenho uma visão pessoal, mas eu acho que a Brint acredita nisso que eu também estou falando, que é o seguinte: eu acho que o espectro do Wi-Fi 6E, ele vai começar pelo outdoor, a se popularizar. Então, na hora que a Anatel terminar os trabalhos que está fazendo internamente e decidir por liberar alguma coisa de outdoor, os equipamentos de outdoor, nós fizemos inclusive um teste aqui, que foi apresentado ao ministro ontem, com autorização da Anatel para poder liberar o equipamento outdoor que a gente testou ali na sala, ali em cima. É um equipamento caro, o outdoor, mas ele não é um equipamento inviável para prestar serviço. Ou seja, uma coisa é um equipamento que custa R$2.000 para você colocar na casa de alguém, é caro. Um equipamento que custa 5, 6 mil reais para colocar na rua, que vai atender milhares de pessoas, é barato para um provedor. Então, da mesma forma como aconteceu com o 2.4, com o 5.8, os provedores começaram a usar mais outdoor, depois é que ele acabou se popularizando para o uso indoor nos roteadores internos das casas. Então, por isso que nós estamos nessa torcida forte para que a Anatel complete esses trabalhos de análise do uso outdoor, porque isso vai ser muito importante para o mercado. Inclusive, é uma forma de começar o uso desse serviço efetivamente. Hoje em dia já daria para colocar indoor, mas seria um caso ou outro, não é um caso que seria significativo. Sobre esses dados relacionados ao acesso, né, móvel ou computadores, enfim, recomendo que todo mundo acesse a pesquisa que acabou de sair do CETIC-BR, a TIC Domicílios, que tem esses dados, né, bem interessante ver como vem evoluindo, né, esse acesso. Mas queria passar para o Esteban. Bom, no Brasil, uma das coisas incríveis aqui que a gente tem, inclusive relacionadas ao evento, é que os pequenos provedores são responsáveis por mais de 50% da banda larga fixa, né? E na Argentina, como está a banda larga fixa? E sobre essa decisão que você acabou de comentar, que acabou de sair da Enacom, o que vocês esperam? Como que vai evoluir isso, os modelos de negócio na Argentina? Sí, según datos de Convergencia Research, en el caso de Argentina, cuenta con aproximadamente 12.500.000 accesos de banda ancha fija. Si tenemos en cuenta que hay más o menos 14 millones de hogares, el índice de penetración es del 89%. Es decir, el 89% de los hogares recibe banda ancha fija. De esos 12.500.000 accesos, el 50% es cable módem, es decir, es tecnología de los operadores de televisión por cable. El 29% es fibra óptica, el 11% es ADSL y el 8% es wireless. Pero lo interesante es que si lo vemos a nivel de market share, es decir, de quiénes son los prestadores que están atendiendo la banda ancha fija en los hogares de los argentinos, vemos que los ISPs aportan el 39% de las conexiones de banda ancha fija, ¿no? Con una combinación de tecnologías. Telecom, que es el operador más grande, tiene el 33%, Telefónica el 10%, Telecentro, que es otro operador, digamos, grande, pero no tan grande como Telefónica y Telecom, el 10% y Claro el 8%. Entonces, en función a estos números, vemos que justamente los ISPs están traccionando la provisión de la banda ancha fija
en nuestro país. Y por eso entendemos que esta decisión de ENACOM es muy positiva. ¿Por qué? Porque es darles una nueva herramienta a los ISPs, como es el acceso al espectro de Wi-Fi 6E, para poder brindar servicios. Que como explicaban acá, pueden ser aplicaciones distintas, aplicaciones de alta velocidad o aplicaciones con mayor ancho de banda. En ese sentido, entendemos que es importante esta decisión porque balancea, aunque sea parcialmente, la imposibilidad que tienen hoy los ISPs de acceder a la futura licitación del 5G, ¿no? O sea, el 5G en Argentina, de acuerdo a lo que está proyectando ENACOM, queda reservado para los operadores de telefonía móvil. Entonces, los ISPs, de alguna manera, encuentran en la posibilidad de utilizar sistemas de Wi-Fi 6E una posibilidad de llegar de manera inalámbrica a sus usuarios y darles nuevos servicios. Por eso entendemos que la decisión es muy positiva y que va de alguna manera a dinamizar el mercado de la conectividad inalámbrica en Argentina. Gracias, Esteban. Bom, André, você então contou para a gente que a sua empresa é focada em IoT e que vocês usam espectro licenciado e não licenciado. Mas como, então, que sinergias tem com os provedores regionais? Como que funciona? Como vocês têm cooperado? Conta um pouco para a gente, por gentileza. Ok. Se você pegar os números de market share do Brasil, a gente tem, na parte de espectro licenciado, na parte SMP, a gente tem mais de 200 milhões de acessos no Brasil. Mas quando você segrega o que é IoT celular, você tem em torno de 40 milhões de acessos no Brasil, comparado com 3 bilhões no mundo. Então, a relação entre acessos móveis celulares de nós, seres humanos, e acessos móveis celulares de IoT, no Brasil, está muito aquém da média global. E quando a gente vai para um espectro não licenciado, que no caso, a Anatel fez um trabalho muito bom de deixar a faixa de 900 MHz para frequências não licenciadas, mas para uso de IoT, que é o LoRaWAN, Sigfox, Wi-Fi e outras tecnologias, a gente está chegando em 1 milhão no Brasil, quando lá fora a gente tem quase 1 bilhão de acessos LoRaWAN. Então, em termos de conectividade sem fio para IoT no Brasil, a gente está muito atrás do que o mercado global. E, obviamente, a gente vendo esse histórico de ISPs no Brasil, a gente sabe que quem levou a internet para o Brasil não foram as operadoras principais. No fundo, elas exploraram as grandes cidades, capitais, mas quem levou a internet para o Brasil foram os ISPs, tanto que a gente viu essa curva ascendente dos últimos anos, chegando a 50% do market share de banda larga no Brasil. E os ISPs têm uma relação interpessoal com esses 5 mil municípios que as operadoras não têm. Pessoal que eu digo com o governo, com enterprise e com o usuário final. Então, na nossa percepção, quem vai levar o IoT para essas cidades, quem vai fazer as Smart Cities do interior do Brasil, não vão ser operadoras, vão ser os GSPs. A NLT tem um modelo de negócio que ela é focada essencialmente em prover ao ISP uma solução completa de IoT. Então, o ISP hoje ele já tem capacidade técnica de implementar uma rede LoRaWAN onde ele quiser, porque é um espectro não licenciado. Então, ele consegue botar gateways de LoRaWAN nos POPs que ele tem na cidade, em Quixadá, em Divinolândia, em Caconde, onde ele quiser, e explorar serviços de IoT. O que são os serviços de IoT? Imagina que a gente tem hoje 18 a 20 milhões de postes de iluminação pública no Brasil. E esses postes estão sendo todos conectados para a telegestão de iluminação pública, para conseguir uma eficiência energética. É um mercado que os ISPs não estão participando e deveriam estar. A gente tem praticamente 100 milhões de smart meters que vão ser implementados no Brasil nos próximos 5 anos. 100 milhões. E é um mercado que os ISPs não estão participando. Não estão vendo acontecer. Então, essa onda silenciosa que está acontecendo, que está ainda concentrada em pequenos players, nossa missão como NLT, como operadora móvel, é dar visibilidade a esse mercado aos ISPs e propiciar conhecimento, tecnologia e agnosticidade para os GSPs. Porque o que a gente não pode fazer é o erro que nós fizemos em anos atrás,
em fazer bundling de fibra ótica, de espectro, de um monte de coisa. E a gente vê aí cidades como São Paulo, que tem 20, 30 cabos de fibra ótica amontoados nos postes. E por que não fazer, talvez, aí um trabalho colaborativo, onde cada ISP possa implementar suas redes não licenciadas LoRaWAN para IoT em suas cidades, mas elas serem plugadas numa orquestração nacional, de maneira que qualquer IoT device, dispositivo IoT, que faça tráfego entre cidades, que é o caso de carga, ele consiga passar de um Porto de Santos para chegar lá em Sinop, passando por praticamente 150 municípios, e em cada município ele vai conectando naquele espectro daquele SP e rentabilizando esse espectro de maneira colaborativa. E falando um pouco mais sobre a parte de espectro licenciado, a Anatel fez um trabalho maravilhoso nos últimos anos com o Caran e com a equipe dele, de conseguir liberar faixas de frequência muito boas para uso de rede celular privativa, que também é um mercado muito amplo, com muito potencial, que eu não consegui ainda ver os ISPs abraçando esse mercado de maneira predominante. A gente teve aqui ano passado, na Brint, expondo isso, tivemos contato com vários ISPs, tivemos a felicidade de fechar alguns contratos de rede privativa celular com alguns ISPs no Mato Piba, naquela área de produção agrícola do Brasil, lá no Nordeste, mas são poucos que têm ainda a visão. Então, se você reparar, quem levou fibra ótica para a fazenda não foi nenhuma operadora grande, foram eles. Só que levar fibra ótica para uma fazenda, você consegue levar 1 gigabit por segundo para a sede da fazenda. E tudo bem, ele já consegue fazer a parte logística, a parte de gestão, ele consegue ter acesso a sistemas, só que as fazendas têm 10, 15, 30, 50 mil hectares. E se nós já somos o maior produtor mundial de soja, algodão, trigo, milho, carne, imagina se a gente conseguir implementar uma agricultura de precisão baseada em IoT agrícola. A gente vai triplicar essa produção. Mas como é que os GSPs conseguem ter acesso a essa tecnologia? A cartilha que a Anatel liberou já é super autoexplicativo. É muito fácil. Qualquer ISP pega a cartilha, está no site da Anatel, está muito bem feitinha, muito fácil. Ele dá entrada, os valores são valores simbólicos, são taxas de circular documentação. E você consegue pegar hoje uma faixa de frequência em 2.3, em 700 MHz, você consegue pegar em 250 MHz, que para o agro é fantástico. Você consegue implementar as antenas celulares, você consegue irradiar naquelas milhares de hectares, e você consegue conectar o maquinário do fazendeiro à rede celular, que vai estar conectada à fibra do provedor de internet. E você consegue levar não só o acesso à internet, que ainda é o mote do GSPs, que é essa internet, mas você consegue levar novos serviços que têm uma rentabilidade muito maior. Só para dar um exemplo de valores, uma conexão de 100 mega, 500 mega bit por segundo numa fazenda, um ISP cobra geralmente em torno de R$500, R$1.000. Num projeto de IoT, numa fazenda, você consegue gerar uma receita mensal na ordem de 15 a 20 mil reais. Então, é outro patamar de receita, porque você leva outra tecnologia para aquela fazenda. Então, aqui são dois aspectos muito importantes. Eu concordo com o Basílio 100%. Eu acho que o Wi-Fi 6 é uma tecnologia habilitadora de borda. O ISP ele já conseguiu fazer aí um trabalho hercúleo de levar fibra ótica para todo o país, mas existe uma última milha que é muito difícil você fazer com fibra ótica, é muito caro fazer com fibra ótica. E o Wi-Fi 6 outdoor faz todo sentido para você prover acesso a pequenas comunidades que estão mais distantes daquele mapa de fibra. Mas, além disso, tem tantos serviços que fazem uso do arco-íris, do espectro, que não estão ainda na esteira dos GSPs, que deveriam estar. Então, a ideia aqui é divulgar com vocês isso. Obrigada, André. Acho que muitas vezes também esses debates, por exemplo, sobre Smart Cities, não falam muito sobre essas demandas de conectividade e ao mesmo tempo, é um dos temas principais, né? Então, gostei que você aterrizou um pouco nisso também. Só para um comentário rápido, LoRaWAN, que ele comenta bastante, é uma das tecnologias de IoT, enfim, só para dar uma padronizada aqui no conhecimento de todo mundo. Cris, aproveitando o gancho aqui, que ele falou também, de novo, citou da faixa de 6 GHz, como que está essa atribuição de frequência em âmbito internacional? O que você pode contar mais sobre para a gente, assim, sobre o que você tem visto dessa discussão em âmbito internacional?
Antes de responder direto a sua pergunta, acho que eu quero colocar duas questões aqui do Sidney e do André importantes. A Anatel, ela tem a missão, e ela tem cumprido muito bem essa missão, de fornecer praticamente um cardápio de espectro. O mosaico, da forma como ele é desenhado hoje, e os manuais, né, e o próprio site da agência, se vocês forem olhar com calma ali, é muito didático, e é quase que um cardápio realmente de espectro. Então, por isso que eu falo que é a nova fronteira que a gente tem que alcançar. Além disso, eu gostaria de parabenizar a agência pela concessão, né, do uso temporário do espectro na demonstração que fizemos ontem, dos 6 GHz. E daí, entrando nessa faixa, né, nessa questão, a gente tem hoje as regiões do mundo. Nós estamos na região 2. A região 2, hoje, é a região que concentra a maior parte dos países, inclusive os Estados Unidos, né, da liberação não licenciada para a totalidade da faixa dos 1.200 MHz. Então, isso é muito significativo do ponto de vista de gestão regional de todo o espectro no mundo, né, das Américas. Agora, quando a gente pensa, tá, o que acontece então no resto do mundo? O resto do mundo é diferente da gente, é diferente da região 2. Por exemplo, só para exemplificar, na Europa, nós temos a faixa de 6 GHz atrelado aos trens urbanos, aos metrôs. E eles têm um universo gigantesco de metrôs e trens que não acontece na região das Américas. Então, não tem como tratar a região das Américas igual à região europeia, por exemplo. Então, as características de regiões, elas existem e elas devem ser, digamos, respeitadas. E toda vez que a gente tem uma regionalização mais clara do uso do espectro, a gente ganha na indústria, a gente ganha nas modelagens de negócio, a gente otimiza aquele mercado. Por isso que é tão importante a gente ter uma postura de ausência de mudança, que do ponto de vista internacional a gente chama de no change, ao item 1.2 do tratamento que vai ser dado agora na próxima discussão em Dubai, da WRC. Então, a Anatel, ela já se manifestou no sentido do no change para esse item específico. Isso não vai ser dado agora no México, porque eles estão lá reunidos, inclusive, né? Mas provavelmente vai ser dado mais para frente, na reunião da CITEL no Canadá. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante, que eu queria compartilhar, que foi o teste do Wi-Fi Alliance. Esse é um grupo gigantesco que tem maior parte das indústrias do mundo, Cisco, Intel, Broadcom e por aí vai, tá? Eles fizeram os testes do uso do AFC dentro de toda a forma de regulamentação feita pelo FCC americano, que é quem cuida disso lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um batalhão de testes, testes de não interferência, testes de possibilidade de canalização e por aí vai. E esse teste foi feito ontem, foi um sucesso absoluto, foi feito em Dustin e em Washington, e os 2 testes foram assim absolutamente brilhantes. O FCC parabenizou, né, o grupo do Wi-Fi Alliance, e provavelmente a partir de agora isso vai ser acelerado. Então, acho que essa é uma perspectiva importante, mundo, mas que impacta positivamente a visão do Brasil e o posicionamento brasileiro na região das Américas. Obrigada, Cris. Resumindo o que a Cris falou, basicamente, então, é que é uma boa ideia que o nosso arco-íris esteja alinhado com o arco-íris dos Estados Unidos e de outros países da região, porque a gente tem ganhos de escala, e isso, no final das contas, acaba, inclusive, diminuindo preços e potencializando que essas tecnologias cheguem a mais pessoas, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Cada tema daqui daria para ficar mais horas sendo discutidas. Agradeço novamente a todos os panelistas, agradeço a Esteban ainda mais por ter vindo de tão longe, e espero que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigada.